falar que na última semana seu governo completou 100 dias, né? E tem focado o orçamento para essa área da segurança pública. Tem um dado aqui, o valor destinado 1 bilhão e 450 milhões de reais para o custeio da guarda e do programa Smart Sampa. Por que tanto dinheiro alocado para esses fins? Por exemplo, a iluminação não seria importante também para lugares iluminados não inibem assaltos e violência de uma forma geral? Bom, digo, começar pelo final, então. A iluminação, nós estamos hoje com 99,8% da cidade toda com lâmpadas de LED, que nos reduziu em 54% o custo com energia, que melhorou a energia, melhorou a iluminação na cidade. Então, esse é um ponto que a gente conseguiu avançar bastante, que a cidade hoje já tem, né, praticamente 100% com atendimento de lâmpadas de LED. A questão da segurança, Diego, é algo fundamental, não só aqui na cidade de São Paulo, como a gente tem visto praticamente todas as cidades aí do Brasil. Eu até comentava agora, antes de entrar aqui no estúdio, todas as pesquisas de todos os institutos têm trazido para nós uma informação bastante importante. A maior preocupação hoje da sociedade, ou da maioria da sociedade, é a questão da segurança. Você sabe que antigamente se falava muito da questão da saúde, né? Falar para a pessoa, qual que é o tema que você mais se preocupa, que deve ter mais atenção dos governos? Sempre é a saúde. Hoje é segurança. E, evidentemente, na Constituição está lá que a responsabilidade da segurança é do Estado, mas os municípios foram, né, no decorrer do tempo, atuando nessa área, porque realmente acabou sendo uma necessidade. E aqui na cidade de São Paulo, Diego, é uma cidade do desenvolvimento econômico, do trabalho, da oportunidade, do turismo, turismo de negócio, do turismo do entretenimento, né, do turismo cultural. Nós precisamos ter uma boa segurança. Lógico, para todas as pessoas que moram aqui, os quase 12 milhões de pessoas, mas também por conta dessa conjuntura da cidade. Eu não vou ter aqui as maiores empresas do Brasil se não tiver uma cidade segura. Eu não vou ter turismo se não tiver cidade segura. Nós estamos falando da maior cidade da América Latina. A nossa Polícia Municipal hoje conta com 7.500 homens e mulheres. Ela é maior do que a Polícia Militar de 10 estados. Olha isso, gente. A Polícia Municipal da cidade de São Paulo é maior do que a Polícia Militar de 10 estados. Então, é uma necessidade. A questão do Smart Sampa, a gente tem hoje investimento de 9.600.000 por mês. Eu coloquei 2.000 policiais militares a mais. Fiz uma promessa de campanha, um compromisso de campanha de colocar mais 2.000. Então, eu vou encerrar o meu mandato em 28 com 9.500 policiais municipais na ativa. E tivemos que investir muita coisa em treinamento. Quando eu pego e tiro os 22, 38 enferrujado e ponho pistola automática para todos, quando eu compro 80 fuzis, eu preciso entregar esse armamento para essas pessoas, mas elas precisam estar muito bem preparadas. Então, a gente investiu na academia, no estande de tiro, nos cursos de aperfeiçoamento, na questão psicológica desses policiais municipais. Então, isso requer investimento. E a tecnologia. E tem uma coisa para concluir aqui importante, porque todo mundo fala segurança, segurança. A gente fala, como é que a gente resolve isso? Aí eu fui pesquisar nas grandes cidades que tiveram redução do índice de criminalidade, o que eles fizeram. E aí é óbvio, né, a questão da diminuição de desigualdade social, geração de emprego e renda, aumento de efetivo, mas principalmente tecnologia. É o caso, por exemplo, de Londres, Buenos Aires. Buenos Aires, eu fui lá visitar. Aí o Lareta, que era o governador lá, que é a província, né, estava me dando um dado. Eu tinha 500 roubos de carro aqui, roubos e furtos de carro, e com o sistema que eu implantei das câmeras identificando placas, caiu para 50. Falei, eu quero colocar isso no meu sistema, e eu já tenho. Aí você vai visitar lá Miami, né? O prefeito de Miami falou, não, eu coloquei um dispositivo aqui, sensacional, que se der um tiro, as minhas câmeras identificam o disparo, que eu vou chegar nessa etapa agora. Ou seja, a gente foi conversando com prefeitos, conversando com vários setores, visitando, muitos eu fui pessoalmente visitar, eu fui visitar Nova York, fui visitar Lisboa, fui visitar de Buenos Aires, vários, e a minha equipe foi visitar os locais, e a gente falou assim, nós precisamos ter tecnologia, vamos fazer o Smart Sampa com esse nível tecnológico, que são as 25.000 câmeras que temos hoje, e aí, o que aconteceu? Nós batemos agora o número de 1.000 foragidos da justiça presos pelo reconhecimento facial das câmeras de Smart Sampa. Você imagine, Raquel, Adriana, Diego, você que nos assiste, quantos crimes deixaram de acontecer
quando a gente pega 1000 foragidos da justiça, tira do meio da sociedade e põe Prefeito, na cadeia. o senhor está falando de vários temas que a gente vai destrinchar ao longo dessa entrevista, né? O Smart Sampa, a questão da competência da polícia, mas eu queria trazer um pouquinho de dados aqui para o senhor para a gente conversar. Saiu agora recente, dados da Secretaria de Segurança Pública, o número de homicídios dolosos na cidade de São Paulo aumentou 16% nesse primeiro bimestre. Passando, nos primeiros 2 meses de 2025, foram registrados 94 casos, um total de 95 vítimas. A gente também tem dados do Instituto Sou da Paz que mostram um aumento dos feminicídios no ano passado. Ao que o senhor atribui esses dados, apesar de todo o esforço que vem sendo feito? Raquel, num conjunto geral, a nossa cidade ela é mais segura do que Nova York. Se você pegar esses dados de Nova York, a cidade de São Paulo ela é mais segura do que a capital mundial. A Diana já vai pesquisar Nova York ali. A capital mundial financeira, né? Que é Nova York. É que o paulistano não tem a mesma segurança, não tem a mesma sensação de Percepção, segurança do que é quem verdade. mora em Nova York. É verdade. Mas A aí, gente se sente muito menos seguro aqui do que lá. mas aí vem a notícia boa. Esses dados realmente tiveram esse aumento, mas no cômputo geral, furtos, roubos, caiu, né, assustadoramente. Vai cair mais ainda. Porque a gente está com um trabalho integrado, eu e o Tarcísio, conjunto de segurança. E, por exemplo, você falou de feminicídio. O que o Smart Sampa faz? O Smart Sampa ele tem um sistema onde hoje eu tenho 4.500 mulheres vítimas de violência com medidas protetivas, 4.500, Raquel, que elas têm o app e que se o agressor chegar perto, ela aciona o app, em 7 minutos no máximo eu vou ter a viatura chegando lá para protegê-la. Por quê? Porque joga no painel do Smart Sampa a geolocalização dela, é georreferenciado, e as viaturas que estão próximas, que já chega o comunicado. Então, com a tecnologia, a gente consegue ter agilidade na informação e com precisão dos dados. Então, 4.500 mulheres hoje com esse tema. Se você for no Smart Sampa, até convido você vai perceber isso, porque vai ter nas ocorrências, você vai perceber. Bom, tem um alerta aqui, onde essa mulher está? O dispositivo está em tal lugar. Então, ela está na rua tal, número tal. Quais são as viaturas? Essas viaturas vão para lá. Então, a gente vai tendo ações concretas com relação a esse tema. Lógico, todas as ações que a gente tem na prefeitura. Essa semana eu entreguei 6 cartas de crédito para mulheres vítimas de violência, para elas poderem morar com tranquilidade, ficar longe e não na dependência do agressor. A geração de emprego e renda que a gente tem para as mulheres vítimas de violência, o auxílio ao aluguel, a lei que a gente aprovou com relação a esses temas, enfim, atuando especificamente em cada ponto, né? Então, no caso específico do Smart Sampa, você falou de homicídios. Pegar um caso concreto aqui, acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Vitor Medrado, o ciclista que foi assassinado de forma covarde, né, ali perto do Parque do Povo. Aquela moto, que foi a ferramenta desse latrocínio, porque hoje a gente tem 2 ferramentas que estão utilizando para a maioria dos roubos e latrocínio. É o revólver e a moto. Então, a moto que foi utilizada, pegou a placa, jogou no Smart Sampa. A Polícia Municipal não pode fazer investigação. Quem faz é a Polícia Civil. A Polícia Civil vai lá, pega a moto, jogou no Smart Sampa e deu toda a rota de onde essa moto foi. Então, você precisa saber que hoje no Smart Sampa, se cometer um crime, você saiu com a moto, saiu com o carro, eu vou ter todo o seu trajeto. Aonde você passou, que minuto você passou, que rua que você passou, com foto, tudo registrado. Identificou o quê? Que aquela moto saiu, fez um caminho e foi para Paraisópolis. E aí o Smart Sampa auxiliou a Polícia Civil a identificar e prender os criminosos. Quer dizer o quê? Que a gente vai tendo essa ferramenta fabulosa para ir resolvendo, identificando quais são os crimes, vai prendendo as pessoas. O ruim é que a justiça está soltando muito, né? E aí depois também tem comentários aí que falam que a polícia, que não sei o quê. Acho que a gente precisa juntar todo mundo e falar, pera um pouquinho, nós temos todo mundo junto nisso, governo federal, estadual, municipal, e dar um basta na questão da criminalidade. Mas, assim, as ferramentas que a Prefeitura de São Paulo trouxe, né? Você falou de feminicídio, eu trouxe ferramentas para poder evitar. Você falou de homicídio, eu trouxe ferramentas para evitar. E essa tecnologia toda, com o aumento de efetivo e essa ação conjunta com a Polícia Militar e a Polícia Civil, né, a gente vai ter cada vez mais, eu garanto para vocês, uma cidade mais segura como hoje já é, que ainda tem muita coisa para fazer, mas os nossos índices hoje são melhores. Você falou de... Prefeito, falando do Smart Sampa, então,
está falando dessa tecnologia, né? Essa tecnologia, então, com 25 mil câmeras, conseguem identificar com o banco de dados que vocês têm um foragido e aí dá o sinal, o carro da guarda vai lá e efetua a prisão. Queria perguntar para o senhor qual é a taxa de sucesso desse reconhecimento. Nós aqui no UOL publicamos uma reportagem do domingo que mostra que um senhor de 80 anos foi reconhecido pelo Smart Sampa como um possível foragido da justiça, justamente por um caso de estupro. Ele passou 10 horas na delegacia, não era ele. Não houve nenhum registro desse caso na delegacia. Questionamos a SSP, que é do governo do estado. Não se sabe, foi apagado aquilo que o senhor passou por 10 horas ali da delegacia. Então, eu pergunto para o senhor, o prisômetro diz ali o número de sucesso do sistema. Qual é a taxa de insucesso desse sistema? Quantas pessoas foram levadas à delegacia e não eram elas? Olha, Adriana, praticamente não tem. Esse caso em especial, quando teve o alerta e a gente hoje trabalha com 92% de similaridade entre o banco de dados e a identificação da câmera, né? Por que a câmera faz o reconhecimento facial, né? Porque a gente tem um banco de dados de foragidos que está lá a foto dele. Então, quando aquela foto similar em 92% passa numa câmera, dá o alerta e vai lá e faz a abordagem. Quando foi abordar esse senhor, ele não estava ali com os documentos para poder fazer a identificação. E aí, por isso, foi levado. E não foi preso, isso é importante dizer. Não teve ninguém. Foi detido, foi levado à delegacia, mas passa ali por uma situação de constrangimento, não, né? Com certeza. Senhor de 80 anos. Mas qual é a taxa, prefeito? Então, 8% pode errar, isso? Não. Eu digo assim, a gente trabalha... A maioria das cidades que trabalham com reconhecimento facial, ela trabalha com 80%, 85% de similaridade. A gente foi no nível a mais, de 82%, para ter uma probabilidade menor... 92%, você falou. 92%. Tá. Para ter uma probabilidade menor de falha. Então, se você pegar que nós tivemos 2.200 presos em flagrante, mais 1.000, e agora era 1.005 quando eu saí da prefeitura para vir para cá, mais 1.000 pessoas que tiveram o reconhecimento facial e foram presos, e eram eles os que cometeram os crimes, a gente está falando de um programa muito efetivo. E a gente vai continuar trabalhando para evitar cada vez mais erro. Mas dentro do universo de 1.000 pessoas, você ter um caso... Foi um caso. Que eu tenho conhecimento é um caso. Que eu tenho conhecimento foi esse um caso. Por que acontece? Na rotina do dia a dia, da Polícia Municipal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, quando você faz abordagem às pessoas e não é possível ali fazer a sua identificação, ele não está com RG na hora, não é possível fazer aquela verificação, é um procedimento normal levar à delegacia para identificar através do exame. Então, a gente tem feito ações constantes para melhora, lembrando, Adriana, que nós estamos há 6 meses com o Smart Sampa. Em 6 meses, 1.000 foragidos presos. Né? E a gente vai continuar trabalhando para poder evitar que tenha falhas. Mas só para ressaltar, ele não foi preso. Ele foi fazer a verificação, se era ele, identificou que não era ele e foi liberado. 10 horas isso, né? 10 horas e não há registro, né, prefeito? Talvez... Prefeito, eu queria entrar num outro